Olá, o prefeito Leonardo Vasconcelos participou da última sessão da Câmara Municipal, onde apresentou um balanço do que foi feito até agora e, mais do que isso, atualizou, não só para os vereadores, mas para a população, a situação das dívidas do município. Nós vivemos no fim do ano aquela crise enorme, servidores municipais sem salário, sem 13º, prestadores de serviços sem receber. E depois, com a entrada de um novo governo, a população foi meio que esquecendo. Porém, as dívidas continuam muito altas. Só para você ter uma ideia, somente com os 2 principais hospitais de Teresópolis, a gestão anterior deixou uma dívida de 128 milhões de reais, sendo 88 milhões de serviços que foram contratualizados e não pagos para o Hospital das Clínicas, o HCT, que é administrado pela FESO, e aproximadamente 40 milhões de reais em dívidas com o Hospital São José. Bem, vereador, a diretora do Hospital São José, a nossa dívida é na casa de 40 milhões de reais. E eles não têm interesse algum de trabalhar para o município sem não receber a dívida. Eles, além de querer receber em dia, eles querem receber o passado. E isso está numa demanda da Procuradoria com o Hospital São José para se entender. Hoje o Hospital São José atende pelo SUS, atendendo a regulação do governo do Estado. Na verdade, hoje tem SUS no São José, mas quem controla as vagas é o governo do Estado. Muitas das vezes nós temos internados aqui pessoas de Volta Redonda, de outros lugares do Estado, e nós não temos vaga para o Teresopolitano, porque a vaga é regulada pelo Estado, né? Nosso trabalho, eu digo nosso porque vocês também estão participando disso, dessa peregrinação em Brasília para trazermos recursos, através dos deputados federais, vai nos ajudar a fazer um contrato com o Hospital São José, que na verdade até hoje não foi feito em Teresópolis, que é um termo de fomento. O fomento é o quê? Você incentiva a Santa Casa, a filantrópica, com valor adiantado, pré-pago, para que ele atenda na tabela do SUS. Então nós conseguimos, dentro do governo, mudar o nosso teto da média e alta complexidade e da atenção básica, que era 32 milhões para as emendas parlamentares, desde a semana passada passou a 57 milhões. Nós já tínhamos batido o teto dos 32, com a nossa articulação política e com a ajuda dos deputados que vocês ajudam, e hoje nós temos condição de botar mais alguns 26 milhões para esse ano, e a gente já está trabalhando para bater novamente o teto de 57, nós estamos quase dobrando o que podemos receber do governo federal como emenda. Deixo claro que só no ano passado o município não recebeu mais do que 4 milhões, ou seja, ele não batia nem o teto dos 32. Nós conseguimos provar que nós temos como receber os 32 e vamos ir a 57. Com esse dinheiro estando na conta, nós vamos fazer um plano de fomento ao Hospital São José, que será amplamente debatido aqui na Comissão de Saúde e no Conselho Municipal de Saúde, em que a gente passará a fazer um pagamento pré-pago ao São José. Por exemplo, eu estou depositando na conta dele R$1 milhão e ele vai me atender exclusivamente o preço do SUS, todos aqueles procedimentos, internações e cirurgias para os pacientes oncológicos. Esse é o único caminho até que essa demanda judicial toda se resolva, para que a gente volte a dar exclusividade ao Teresopolitano. É uma situação absurda, né? Como eu falei, a gente acaba esquecendo, né? Não tem, por enquanto, nenhuma paralisação aí nos serviços, porque os hospitais, os responsáveis pela administração, né? O HCT, a FESO, o São José é uma associação, entraram em negociação com o novo prefeito, então vai se discutir a dívida de outra maneira. Mas chama muita atenção, né? Afinal de contas, o prefeito anterior, lá em 2018, o Vinícius, quando fez campanha, a frase de campanha dele, que foi extremamente lembrada ao longo dos anos, era: dinheiro tem, falta gestão. Isso lá atrás, quando ele era apenas empresário, antes de assumir a prefeitura, ele foi eleito em 2018. E, infelizmente, digo infelizmente porque é a cidade que perde, todos nós perdemos, quando ele encerrou o governo no ano passado, deixou uma dívida ainda maior do que ele herdou. Só para você ter uma ideia, não pagou o salário dos servidores no fim do ano, deixou o pessoal sem 13º e sem 14º. Inúmeros protestos realizados aí, inclusive em frente ao estabelecimento comercial de propriedade do então prefeito, né?
E a gente vê uma dívida desse valor aí, né? 40 milhões com São José, 88 milhões com o HCT. Quem depende do atendimento SUS, logicamente fica preocupado. O Leonardo Vasconcelos, nessa sessão da Câmara, que você vê na íntegra aí, você viu, né, na íntegra na Diário TV, né, foi transmitida, falou sobre vários outros pontos precatórios, né, toda essa dívida herdada aí pela atual gestão, e comentou também um assunto que foi destaque aqui no começo da semana, a criação de uma loteria. Muita gente questionando, para que fazer loteria, como é que vai funcionar? Leonardo Vasconcelos destacou que essa fonte de arrecadação é fundamental justamente para sanar essas dívidas do município. Eu tenho que trazer mecanismos de arrecadação, e um dos quais foi, quando eu encaminhei para a Câmara, a questão da loteria, que não é jogo do tigrinho, nem como estão dizendo por aí. A loteria é como a lotérgia do Rio de Janeiro. O que nós temos que deixar claro à população que 10% do povo aposta. 10% do povo aposta, seja na loteria, seja no jogo do bicho, chega na telecena, no baú da felicidade. 10% da população brasileira consome com jogos. Com isso, Teresópolis tem aí pelo menos 20 mil pessoas que gastam em apostas e esportivas e tal. Esse dinheiro hoje vai para qualquer lugar, não fica aqui. Uma população de 30 mil pessoas, e são estudos provados, em cada 30 mil habitantes o município consegue, com a sua loteria municipal, arrecadar R$1 milhão. O que nós pretendemos é arrecadar 5 milhões de reais com a loteria. Ela funcionando, onde a prefeitura não vai fazer jogo, não vai fazer nada. Ela vai conceder e venderá o direito para que esses jogos aconteçam. Por exemplo, a Mega Sena, ela passará a ser disputada municipal. Só os disputantes e apostantes de Teresópolis concorrerão na Mega Sena, portanto, o prêmio ficará em Teresópolis. A empresa pagará uma outorga à prefeitura para ter o direito de explorar a Mega Sena. E ainda 20% do seu lucro também. O que a gente faz, Rangel, é pegar 10% de quem é viciado em jogo, o lucro dele ser usado 100% para a população. Porque esses 5 milhões serão investidos totalmente na educação e no Instituto de Previdência, que é o Tereprev, que é uma coisa que nós colocamos na lei. Então, nós queremos salvar o Instituto de Previdência, pagar dívidas e investir em saúde. Na edição anterior do boletim, falamos aqui rapidamente sobre o fechamento da agência dos Correios lá no bairro do Alto. Hoje, a nossa repórter Maria Eduarda Maia foi até o local e conversou com a população, que será aí muito prejudicada com essa decisão dos Correios. Os Correios anunciaram o fechamento de 16 agências próprias no estado do Rio de Janeiro, sendo uma delas aqui em Teresópolis, na unidade da Avenida Oliveira Botelho, a única agência no bairro do Alto, que atende os moradores da Granja Guarani e do Comari, por exemplo. Assim, depois do dia 16 de maio, como foi comunicado pela assessoria de comunicação dos Correios, esses moradores do Alto e do entorno terão que se deslocar até a várzea, onde ficam localizadas as outras unidades, causando transtorno e preocupação para todos. Para você, como morador aqui de Santa Cecília, que utiliza frequentemente o serviço dos Correios aqui no Alto, qual que vai ser o prejuízo deixado por esse fechamento da agência aqui? Vai ser muito grande, cara, vai ser absurdo, porque aquele negócio, eu hoje precisei para mandar uma simples carta, entendeu? Mas muitas vezes eu uso para fazer venda, fazer compra. Desde a época da pandemia, a gente focou na internet para compra, venda, e eu compro e vendo muito pela internet. E uso o correio, entendeu? Porque o correio, desde criança eu nasci com correio, e correio para mim é meu. Eu acho que, tipo assim, antes de fazer isso, tem que consultar as pessoas que usam o correio, entendeu? Não é chegar simplesmente e falar, não, fechou, a partir de tal dia não tem mais. Você vai ter que se deslocar a cidade toda, atravessar a cidade para poder botar sua cartinha lá na várzea. Que pra gente aqui é andar, eu saí de um lado da cidade lá no outro lado da cidade para poder fazer isso. E hoje em dia o correio não é só mais carta. Se fosse só carta, só botar uma caixinha, aqui a gente botava a cartinha. Mas não, como é que eu vou colocar uma caixa de televisão, uma caixa com amortecedor de carro, uma caixa com remédio, com medicamentos, que eu recebo, desde plantas a medicamentos pelo correio. Entendeu? É de muita utilidade. E não dá para tirar isso assim. Eu acho um absurdo isso, entendeu? Fico totalmente revoltado. Vou fazer reclamação no correio, vou reclamar com quem eu puder.
Essa agência daqui não pode sair. Eu acho que vai ser um prejuízo muito grande, porque é o único correio que nós temos aqui no Alto e as pessoas dão graças a Deus que não precisa ir até a várzea. E nós também, como a gente faz venda online, poxa, é muito mais prático ir aqui direto, pertinho do correio, e eu escuto a maioria das pessoas, dos meus fregueses, dizendo que bom que tem um correio aqui no Alto, que não precisa ir até a várzea. Eu acho que vai ser um prejuízo muito grande para todos nós. Eu acho que vai ser muito ruim, né? Porque a gente vai ter que se deslocar lá para o centro. Eu acho que o Alto é um lugar muito bom, que está muito em crescimento e não deveria fechar essa agência. Vai fazer muita falta para todos nós, né? Eu gostaria muito que não fechasse. Em circular interna, os Correios afirmaram que o fechamento das agências tem como objetivo viabilizar o cumprimento de todo o rito de ações relacionadas à desmobilização das agências, de forma a eliminar a ocorrência de pendências que, no futuro, poderão gerar desgastes desnecessários junto a clientes internos ou externos. É importante ressaltar que as atividades dos Correios não se resumem somente à postagem de cartas ou de encomendas. As agências também realizam outros tipos de serviços que são essenciais para a população, como certificação digital, questões relacionadas a INSS e até mesmo CPF. É mais uma decisão que vem de cima para baixo, né? Os Correios, tem que economizar, vou fechar uma agência. Aí vão manter 3 agências no centro da cidade. Só no centro da cidade, quem mora no Alto, Grande Comari, outros bairros aí nessa região, Soberbo, agora tem que se deslocar até o centro da cidade. O prefeito respondeu uma solicitação do Diário e disse que vai a Brasília tentar resolver essa situação. E lembramos que temos também deputado federal, né, que pode tentar voltar atrás. Sabemos que é difícil, né? Já está agendado para o dia 16, mas vamos ver o que acontece. Outro serviço questionado e que piora cada vez mais no município é o DETRAN, Departamento de Trânsito. Mostramos aqui recentemente que a sede do DETRAN, ali no bairro de Araras, atrás da Casa de Cultura, não oferece o mínimo de possibilidade de atender o público. Quem aguarda lá a documentação, atendimento, tem que ficar ou no sol ou na chuva. Pegaram uma casa antiga, que é da Ciretran, e empurraram todo mundo lá dentro, DETRAN e Ciretran. E o usuário de serviço que espere no sol ou na chuva. Agora recebemos outra reclamação. Se você não renovou a carteira ainda, ou vai dar entrada na sua CNH, você pode ser surpreendido com um presente de grego. Você olha lá, você fez lá todos os trâmites, fez o retrato lá no DETRAN, agora tem que fazer o exame de vista. Aí eles te dão um papelzinho, você paga o Duda, aliás, é Duda para tudo. E quando olha o endereço, quilômetro 28 da Teresópolis de Friburgo, em Bom Sucesso. É isso mesmo, diversas pessoas, diversos moradores da zona urbana do município, na hora de fazer o exame de vista, estão sendo encaminhadas para Bom Sucesso. Existe uma clínica credenciada do DETRAN lá no 3º distrito de Teresópolis, que fica mais perto do limite com Friburgo do que do centro de Teresópolis. Olha que absurdo. Aí você precisa tirar pelo menos 2 horas do seu dia, a maioria das pessoas já vive na correria diária, não dá nem para fazer no horário de almoço. Você tem que tirar 2 horas do seu dia se você tiver carro. Se tiver moto, tiver como se deslocar até Bom Sucesso. Tem que chegar em Bom Sucesso, aguardar o atendimento para depois voltar para o centro da cidade, além da despesa, vale frisar. Algumas pessoas também estão sendo encaminhadas para Albuquerque. Tem uma clínica agora credenciada em Albuquerque. É mais perto, mas continua sendo ruim. Deveria atender quem mora na região de Albuquerque. Quem mora em Venda Nova, em Miú. E quem mora lá em Bom Sucesso, Vieira, Calado, essa região deveria ser atendida. Somente essas pessoas lá em Bom Sucesso. Nós cobramos um posicionamento do DETRAN, né? Como assim? Como é feito esse encaminhamento? Está aí a resposta, né? Aquela resposta que é enviada, mas que não agrada a população. A assessoria do DETRAN informou o seguinte, que ninguém escolhe, você não pode escolher. É sorteado, é feito um sorteio. Vai lá para o sistema sorteia, e se você for o azarado, né, no sorteio aí do DETRAN, vai parar lá em Bom Sucesso. E que existe um processo, não posso ir, não vai me atender. Você tem que entrar num procedimento no DETRAN para fazer aí um pedido para mudar o local de fazer o exame de vista.
Então, lembrando às autoridades, o Detran estadual. Então, o deputado estadual está na hora de dar uma olhadinha, né? O próprio governo municipal, que é realmente um absurdo você ter que se deslocar do centro da cidade até quase o limite com Nova Friburgo para fazer um serviço que pode ser realizado no centro da cidade. O governador Cláudio Castro anunciou aí a realização de mais um concurso para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Olá, gente! Olha só, mais uma boa notícia. Você que sonha em fazer parte da nossa Polícia Militar, da nossa família azul, 2026 é ano de concurso, são mais 2.000 vagas. Você sabe, nós somos o governo que mais fizemos concurso, Polícia Civil, Polícia Militar, Agenerza, Controladoria, Procuradoria, enfim, valorização do serviço público, valorização do servidor, para que a gente possa melhorar a vida da nossa população. Então se prepara, estuda e vem trabalhar com a gente, viu? Não perde a inscrição não. Um abraço! A Polícia Civil prendeu um homem que é considerado o principal, entre aspas, desbloqueador de celular no estado do Rio. Aí você pergunta, desbloqueador de celular? Como assim? Ele não trabalha em loja fazendo desbloqueio de aparelho de telefone celular, não. Na verdade, é um desbloqueador de celular roubado. Você tem um celular roubado ou furtado, aí você vai lá, entra em contato com o operador e bloqueia o aparelho. Essa pessoa que mora na Baixada Fluminense seria responsável por um grupo e o principal envolvido nesse tipo de crime no estado do Rio de Janeiro. E ele agia pela internet também. Ah, não tem que levar o aparelho. Fazia aí pela internet e, inclusive, dava aulas. Olha só, tem até a Polícia Civil divulgou em um anúncio de um curso ensinando a praticar crime. Seja bem-vindo, né? Como desbloquear. Desbloqueie, é assim que funciona. Então ele foi preso. Na casa dele, a polícia encontrou diversos aparelhos aí de telefone celular, notebooks, um simulacro, uma pistola fake, né? E um bloqueador de sinal. Esse equipamento que é utilizado aí para roubar carga de caminhão e impedir o rastreamento do veículo, né? Utilizado para evitar, né, o roubo de carga aí de caminhão. Tudo isso com essa pessoa. E lembrando o seguinte, você que, por um acaso, morador de Teresópolis, aí tem adquirido pela internet esse curso aí de como desbloquear celular roubado ou furtado, o notebook aí do rapaz foi apreendido. Então, se você fez qualquer negociação com ele, comprando o curso aí, em breve pode receber também a visita da Polícia Civil. Estamos aí no mês de maio e em curso a tradicional campanha Maio Amarelo, né, que visa aí realizar ações de conscientização no trânsito em todo o país, né, para diminuir o número de vítimas, para que tenhamos aí vítimas de acidente, né, tenhamos aí motoristas mais conscientes. Aqui em Teresópolis, a Prefeitura anunciou uma programação e diversas ações que serão realizadas ao longo do mês. E entre as ações serão realizadas mais palestras do programa Ronda Escolar, aquele programa da Guarda Civil Municipal que vai até as escolas e ensina os pequenos a, entre aspas, né, eles vão virar motoristas futuramente, mas também dá aquela controlada nos pais ou responsáveis para que eles não cometam barbaridades no trânsito. Atualmente, o trânsito nas principais vias da cidade tem se tornado cada vez mais caótico, representando um risco significativo, sobretudo nas imediações de unidades de ensino do nosso município. Por conta disso, a Guarda Civil Municipal, o setor de ronda escolar, vem intensificando um projeto que já é realizado há muito tempo de educação no trânsito para os alunos da rede pública e da rede privada de ensino. Coordenado pelo Guarda Civil Municipal Michel Santana, uma figura carismática, muito querida e respeitada pela comunidade educacional no município, o projeto Educação no Trânsito busca promover uma sociedade mais consciente no trânsito. São trabalhos que fazemos pontuais, né, em determinadas unidades escolares, nas quais somos solicitados, e o objetivo é fazer com que diminua o número de acidentes na cidade, pública e particular. Assim que somos acionados ou que observamos um grande número, né, um índice de acidente alto, a gente oferece também a palestra, a atividade, seja o que for, para poder
atender aquela determinada localidade. Você já participou alguma vez da atividade aqui de conscientização do trânsito? Já participei. E o que de mais importante você aprendeu nesse curso? Atravessar a rua na faixa de pedestre, olhar se o carro tá vindo, não atravessar atrás do ônibus, ficar sempre na calçada. Monique Rodrigues, orientadora pedagógica da Escola Municipal Belks Morgado, reconhece a importância das atividades de orientação e educação no trânsito para alunos e para os familiares. Nós percebemos, que muitas crianças vêm para a escola sozinha, porque nós atendemos crianças de comunidades muito próximas. E essas crianças vêm para a escola cotidianamente sozinhas, e a gente entende que com essa orientação, que a patrulha escolar faz, é extremamente importante para que elas possam se conscientizar, se proteger também nas ruas, e até muitas vezes orientar seus familiares ou seus irmãos, primos, que também vêm para a escola sozinhos. A família gosta bastante, a gente está sempre postando nas redes sociais da escola, mostrando o trabalho que é feito, e há sempre uma interação muito boa dos familiares com esse trabalho realizado aqui na escola. Agora, essas orientações, qual é o principal cuidado que vocês têm para passar para essas crianças? Principalmente travessia, As crianças, a gente sabe que hoje em dia as crianças ficam muito voltadas para o celular, para o mundo digital, e muitas das vezes no momento da travessia deles, e observando, olhando para o telefone, se esquecem do que está acontecendo em volta e acaba daí, tendo chances de se envolver em um acidente. Você conhece o tio Santana? Sim. Gosta dele? Gosto. Você já participou? Ele é muito legal. Já participou de alguma atividade que ele promoveu aqui na escola? Sim, no 4º ano. E atividade de educação no trânsito, né? O que você aprendeu de mais importante? Eu aprendi que não podemos passar no sinal vermelho pra gente, que temos que esperar o sinal verde abrir pra gente passar, temos que passar na faixa de pedestre, temos, se você tiver com adulto, a criança tem que ficar perto da parede, não pode ficar perto da rua. E quando descer do ônibus, tem que esperar o ônibus passar pra você atravessar na faixa. E você passa tudo isso que você aprendeu lá na sua casa para sua família também? Sim, teve um dia que meu avô passou no sinal vermelho. Eu falei assim, vô, não pode passar no sinal vermelho, tem que esperar o sinal verde abrir. A relevância em relação à ronda escolar e todo o trabalho que eles fazem em relação à conscientização, à segurança no trânsito, isso vai desde a primeira infância, porque a gente trabalha no nosso projeto aqui da nossa creche, a importância de estar atento ao trânsito, e muitas vezes no horário de entrada e horário de saída, é o horário onde a gente tem aqui cerca de 1000 pessoas passando por aqui, porque nós temos Oscar Lobato, que é uma creche muito grande, Seron, uma escola muito grande, Belks, uma escola muito grande, e também o Sebastião Branco. Então, a movimentação aqui no bairro de São Pedro, esse bairro maravilhoso, esse bairro que tanto nos abraça, ela é extremamente importante, principalmente no que diz à primeira infância. Esse cuidado com a sociedade, esse cuidado com a segurança no trânsito, tanto para pedestre quanto para motoristas e ciclistas. Agora, professor, falou aí de motoristas, motociclistas. Sim. Você, como um diretor, qual é a mensagem que você traria para o condutor de veículos que circula principalmente no entorno de escolas, de unidades escolares? Eu peço, vou até olhar para a câmera, que a gente tenha muito carinho e muita atenção, porque nós estamos falando de pessoas que serão, de fato, o nosso futuro, o futuro do nosso país. Então, conscientizar vai muito além de falar, vai do exemplo. Então, uma vez que a criança, desde pequena, ela percebe que o motorista anda devagar nas proximidades das escolas e creches, que para que o pedestre possa passar com segurança, para que a criança sinta segurança em atravessar, o exemplo é o melhor caminho e a melhor escola, pode apostar. Você, como agente de trânsito, qual a dica e o pedido que você faria aos condutores de veículos, sobretudo aqueles que circulam no entorno das escolas? Para que respeitem as regras de trânsito, saiam de casa com o intuito de voltar para ela, sabendo que no decorrer do nosso dia a dia, acidentes eles podem acontecer, e para que a gente consiga fazer com que esses acidentes sejam diminuídos, a chance disso acontecer, respeitando as regras e normas de circulação.
Parabéns ao Santana e aos outros agentes da Guarda Municipal que participam desse importantíssimo projeto de educação no trânsito. Quero voltar a um assunto que falamos aqui no começo da semana. Foi um dia que o YouTube, não foi o nosso canal, foi o YouTube de modo geral, teve um probleminha no Brasil e, consequentemente, nem todo mundo que acompanha a Diário TV, né, sabemos que a audiência é altíssima e cada vez maior através dessa mídia, conseguiu acompanhar. É o caso que vem ocorrendo, né, uma situação que vem ocorrendo na sede Vale da Revolta do Parque Estadual dos Três Picos, né, aqui no quilômetro 84 do Vale da Revolta, da Estrada Rio-Bahia, no Vale da Revolta. O local está sendo invadido, 5 vezes pelo menos já foi registrado, para a prática de furto e depredação aí do local. Levaram aí diversos disjuntores e para retirar o equipamento quebraram aí a parede, torneira aí nessa pia, nesse local que era para funcionar também como suporte ao camping, e janela quebrada, teve porta forçada para tentar acessar aí esses locais, 5 vezes pelo menos. O fato já foi encaminhado à Polícia Civil, não afeta a visitação do local e está sendo investigado. A informação que a gente tem extraoficial aqui, o ladrão ou ladrões acessaram aí o parque através do Jacarandá, chegando aí no final do Vale da Revolta. Então você que mora aí na região da Coreia, por exemplo, ponto final do Meudon, se tiver alguma informação, alguém vendendo disjuntor, negociando torneira, qualquer coisa do tipo, entre em contato com a polícia para denunciar. Agora, eu quis mostrar novamente essas imagens também, além de destacar essa invasão e furto de um espaço que é muito legal. A sede Vale da Revolta é muito bonita, muito interessante. Merece ser visitada. Se você não conhece, é um local para passar o dia com a família, fazer piquenique, caminhada em local praticamente todo plano, tem banho de rio e outras atrações, outros atrativos. Mas esse fato, essa situação, destaca também o esquecimento do governo estadual sobre investimento nessa área. Lá no fundinho, você que já foi, lá no final da estrada que atravessa o parque, tem 2 prédios, esse aí que foi vandalizado e um outro que seria com um restaurante, além de outra estrutura aí com torneira, pia para atender ao camping. Isso nunca funcionou, nunca, foi inaugurado há meia dúzia de anos, 5, 4 anos talvez. E nunca foi utilizado porque o governo do estado fez a obra, entregou o prédio, mas não tem energia solar. Não tem energia, tem que instalar um sistema renovável e tudo mais, e não tem. E o parque tem pouco funcionário. Aliás, um elogio quem trabalha lá, o parque tem um pessoal muito dedicado lá. Mas o governo do estado investiu lá 10 anos, 15 anos atrás, um valor para fazer a sede e ficou só nisso. Então, o governador Cláudio Castro, temos aqui na cidade o Alex Castelar, que é representante do governo do estado. Se não houver um investimento para continuar a obra, para reabrir, ou no caso aí, né, abrir, nunca funcionou, esses espaços públicos, que a gente vai ver cada vez mais isso aí, ó, depredação, dinheiro público sendo jogado fora, e depois que for para o chão, aí, amigo, não adianta chorar, né? Então fica aí o alerta. O assunto agora é a dificuldade das mulheres de 50 a mais se encaixarem no mercado de trabalho. Temos aqui uma orientação da coordenadora, de uma das professoras, né, do curso da Estácio na cidade, de psicologia, e também profissional da área de RH. Quando a gente fala em etarismo, a gente precisa lembrar sobre o preconceito em relação às idades. E quando a gente fala na turma 40+, dentro do ambiente de trabalho, isso ainda tem um agravante, porque sempre foram vistos como pessoas desatualizadas, pessoas improdutivas, pessoas em final de carreira. Só que não é esta a realidade. E quando a gente fala em relação à diversidade, a gente inclui aqui as mulheres, então as mulheres 40+, é um agravamento ainda maior, porque o espaço para as mulheres dentro das organizações sempre foi menor. E a gente percebe, inclusive pelas pesquisas recentes, que o espaço de gestão, de liderança, ele ainda é muito pequeno para as mulheres e principalmente 40+. Então, dentro das últimas pesquisas, por exemplo, do IBGE, a gente percebe 22% de mulheres ocupando cadeira dentro dos conselhos de administração, 15% de mulheres assumindo lideranças. Então, o índice ainda é muito pequeno. Então, a gente percebe que nós precisamos mudar essa realidade, porque as empresas
tem muitas mulheres dentro das suas organizações. E as mulheres 40+, elas já trazem consigo uma maturidade profissional, soft skills desenvolvidas para trabalhar relacionamentos, comunicação, trabalhar a gestão em si com mais facilidade, e são pessoas altamente qualificadas que estão em busca de novos desafios, que querem estar e comprometer-se com o trabalho. Então, o que nós precisamos fazer hoje é abrir a mentalidade da alta gestão para entender que 40+ precisa estar nas empresas, precisa ter oportunidades de crescimento, porque elas fazem toda a diferença dentro do perfil, inclusive porque quanto maior a diversidade, melhor será o resultado para a organização. Então, nesse sentido, a gente precisa abrir a cabeça das organizações e para isso os RH já tem começado o movimento para fazer essa diferença e a gente então abrir espaço para que 40+ estejam, permaneçam e cresçam dentro delas. Esse é mais um boletim informativo direto da redação do Diário e Diário TV. Qualquer novidade antes de um próximo, rapidinho aqui na barrinha de notícias e nas redes sociais, Facebook e Instagram. Detalhadamente, acesse o site netdiario.com.br. Está no YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve!